Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala. Eu falo em nome dos professores que compõem o grupo de estudos da linguagem de programação Python. Pessoal, nessa semana nós vamos abordar um assunto que é fundamental aí, né, para que nós possamos fazer códigos mais complexos, né, e programar melhor de forma geral. Eu estou falando aqui das funções, tá? Que é um conceito que não é só aplicado na linguagem Python, tá? Mas em qualquer linguagem de programação, inclusive linguagem de programação de shell script, linguagem de programação web ou para ambiente gráfico, qualquer linguagem trabalha com esse conceito. Tá? Bom, o que é uma função? Então eu peguei aqui uma definição de um site muito interessante, tá? Um site muito legal. Eu recomendo vocês entrarem depois do site, w3schools.com. Então, o W3Schools define função como um bloco de código que somente é executado quando é chamado. Tá? Vocês já chegaram a utilizar função, tá? Em Python. Tá? Vocês já utilizaram funções prontas. Então, por exemplo, quando vocês utilizaram lá, por exemplo, a função max, tá? Ou até mesmo a função min, tá? Ou a função, até mesmo lá a função input, né? Tudo isso daqui são exemplos de funções, tá? São funções que nós chamamos do Python para realizar alguma tarefa, tá? Então a função, além dela ser um bloco de código, né? Ela também realiza uma ação, tá? Uma ação, normalmente uma ação simples, né? E eu chamo essa função para ela realizar essa ação para mim, tá? Eu posso passar dados para que a função possa funcionar, tá bom? Esses dados que eu passo para ela funcionar, nós chamamos de parâmetros, os parâmetros da função, tá? E uma função, ela pode ou não retornar dados como resultado do seu processamento, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai abordar todos esses conceitos hoje na aula, tá bom? Quais são as vantagens da gente utilizar as funções, né? Eu estruturar o meu código do ponto de vista de função. A primeira é que eu tenho uma maior organização do código. Tá? À medida que o meu código vai se tornando muito complexo, é interessante eu utilizar as funções para que eu possa organizar ele de uma forma melhor. A segunda é a reusabilidade do meu código. Por quê? Quando eu coloco parte do meu código lá em funções, eu posso reutilizar esse código sem que com isso o programa fique muito extenso, tá bom? Ou fique ali muito desorganizado. Ele está relacionado então com a primeira vantagem. A terceira vantagem é o ocultamento de complexidade, né? Então, quando eu chamo uma função para ela trabalhar para mim, eu não estou preocupado em como essa função vai realizar a ação. Eu simplesmente chamo ela e aguardo o resultado dela. Tá? Então, eu não preciso compreender a fundo como a função trabalha. Eu só preciso entender o que ela faz, o que ela precisa, o que eu preciso passar de parâmetro para ela funcionar, né? E compreender o resultado dela, né? E por último, a última vantagem, tá? É a decomposição do código em pedaços mais simples. Então, se eu tenho algum problema muito complexo para ser solucionado, é normal que eu vou cortar ele ali, fatiar ele em problemas menores para poder resolver. Né? Como que eu vou fazer isso em uma linguagem de programação? Né? A função, então, ela é um ponto de partida para que eu possa decompor o meu código. Tá bom? Antes da gente ver na prática o que é função, eu gostaria de fazer aqui uma analogia para vocês compreenderem esse conceito de função da maneira correta. Então, eu tenho certeza que todos aí têm um pouco de familiaridade com o carro, né? E sabe que os carros aqui no Brasil, eles têm ali 3 pedais, né? Eu tenho a embreagem, eu tenho o freio e eu tenho o acelerador, tá? Então, a gente pode compreender essas 3 pedais ali do carro como funções do carro, tá bom? Quando eu aciono, por exemplo, o pedal de freio, na verdade, esse pedal ele aciona outros mecanismos muito mais complexos no carro para fazer o processo de freagem. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de estudar, né, ou ouvir alguém comentar a respeito sobre como, por exemplo, o processo de freio funciona, mas é extremamente complexo, tá? E, bom, o pedal de freio nesse caso aqui, então seria esse daqui, né?
Se eu não estou enganado, fica tão mecânico para a gente, mas é isso mesmo, né? Esse é o pedal de freio. Quando eu aciono ele, eu estou, entre aspas, como se eu estivesse acionando uma função no carro, né? Então, o que eu estou passando de parâmetro para essa função aqui no caso? Né? É a intensidade do freio, né? O quanto tempo, por exemplo, que eu vou ficar com o pé ali no pedal, né? Tudo isso vai implicar no trabalho, né, de frear o carro, tá bom? Aqui no pedal, por exemplo, de acelerador, né? Quanto mais eu piso nesse pedal, mais rápido o carro acelera, né? Então eu estou passando ali um parâmetro, uma informação para o pedal, a intensidade, né, da forma como eu piso, para que ele possa acelerar de forma mais rápida ou não, tá? E a embreagem também, né? Eu piso nela, indicando que eu estou querendo alternar a marcha do carro, né? Então é uma solicitação de troca de marcha. Então, tudo isso são exemplos, né, de funções. Eu sei que se vocês fizerem um esforço mental, vocês vão conseguir achar outras analogias aí no nosso cotidiano, tá, que se encaixam, tá, de certa forma, no conceito de função que nós estamos aplicando aqui, ok? Bom, então vamos lá para a parte prática. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem o exercício final, desculpa. Vamos aqui para a parte prática, onde eu vou mostrar para vocês a ideia de função, tá? Então, eu estou utilizando aqui o ambiente de desenvolvimento PyCharm, mas vocês podem utilizar o ambiente que vocês quiserem, ok? Eu vou criar aqui um arquivo, Python File, um arquivo simples chamado teste, tá bom? Só para a gente fazer aqui algumas funções. Então, quando eu chamo, por exemplo, aqui a função input, né, como eu havia dito, isso daqui é um exemplo de uma função. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou chamando a função input, tá? Então, toda função ela tem como característica a presença dos parênteses, tá? De abre e fecha parênteses, ok? E aqui no meio eu vou passar os parâmetros para a função. Então, o que eu estou passando de parâmetro para a função input? Estou informando esse texto, né? Quando eu executar esse código, vamos executar aqui, o que essa função input ela vai fazer? Ela vai pegar esse texto que eu digitei aqui e vai colocar ele aqui como legenda do processo de entrada. Mas é só isso que ela faz? Não. Né? Ela também vai capturar os dados que eu digitar do meu teclado. Então, por exemplo, Rodolfo, né? Vai capturar os dados desse teclado, que eu digitei no teclado, e depois ela vai retornar esse dado que eu digitei. Então, é o resultado do processamento da função. Ela vai retornar esse dado para a variável nome. Então, nós vamos dizer aqui que a variável nome ela vai receber o resultado do processamento da função input. Tá? Da mesma forma aqui, a função print. Né? Qual que é a função, a tarefa que a função print faz? Ela vai imprimir algo na tela, da saída padrão do sistema operacional. Né? No nosso caso aqui, é o nosso terminalzinho. Então, o que ela está aceitando como parâmetro? Ela está aceitando como parâmetro a variável nome, né? E aí ela vai realizar a tarefa dela, que é digitar na tela. Percebam que por trás da tarefa de eu digitar, escrever um nome na tela, existe uma sequência de tarefas ali muito complexas, tá? Ela precisa escrever esse dado na memória, depois colocar no dispositivo de entrada e saída, que é o caso, por exemplo, da placa de vídeo. Depois isso vai cair no buffer para ir para o monitor, né? Depois o monitor processa esses dados. Então, existe um trabalho mais complexo, né? Ou várias ações complexas por trás aqui do que nós chamamos de print.
Mas quando nós chamamos aqui print, né, nós precisamos se preocupar apenas com o fato de que isso vai realizar uma tarefa específica, no caso, escrever na tela, ok? Como outro exemplo aqui, bom, eu vou usar a própria função print, mas aqui na função print eu vou usar uma outra função, a max. Então, a função max, acredito que vocês já tenham estudado ela vai retornar o maior número, né, dos números que você informou. Então, aqui no caso, eu estou informando 3 números, né, 4, 5 e 9, e ela tem que retornar, o resultado do processamento dela de selecionar o maior número. Né? Então, eu vou apagar aqui essa primeira linha, vou executar aqui o código, e bom, percebam que ele imprimiu 9 aqui. Então, o que aconteceu? Eu passei como parâmetro para a função 3 números, né? Se eu quisesse informar um quarto parâmetro, era só vir aqui informar, né? E passei os parâmetros para a função e internamente ela realizou um processamento. Então, esse processamento eu tenho certeza que vocês conseguiriam fazer aí, né? Pode ser uma série de ifs, né? Se if o primeiro parâmetro for maior que o segundo, então considerar o primeiro parâmetro. Né? Se o primeiro parâmetro for maior que o terceiro parâmetro, considerar o primeiro parâmetro. E assim por diante. Tá? É um processamento simples. Mas ela, após esse processamento, ela vai retornar o resultado. Tá? Ela vai retornar um resultado. E olha que interessante. Quando essa função retornar o resultado, esse resultado ele vai cair em uma outra função aqui no caso, que é a função print. E a função print vai pegar o resultado da função max e vai imprimir na tela, ok? Então percebam que vocês já têm familiaridade com função, tá? A gente só tem que se acostumar agora realmente, tá, com os termos parâmetro, resultado, ocultamento de complexidade e assim vai, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora é definir uma função nossa, tá? Então o print, o max, o input, tudo isso são exemplos de funções prontas, tá? Que já vem na biblioteca padrão do Python. Então a gente vai definir aqui uma funçãozinha, tá? Bem simples. Como é que eu faço isso? Eu utilizo aqui a palavra reservada, def, para dizer que eu quero agora declarar uma função, ok? Aqui logo em seguida eu vou dar um nome para essa função. Eu vou chamar essa função aqui de hello, tá? Então toda função ela tem aqui o abre e fecha parênteses. E logo em seguida eu vou colocar 2 pontos. Tá? Aqui dentro do bloco eu vou colocar o trecho do código que eu quero que essa função executa. Então eu quero que essa função aqui imprima 2 frases. Tá? Eu quero que ela imprima aqui um hello world e aqui embaixo eu quero que ela imprima trabalhando com funções. Tá? Então, aqui eu defini a minha função. Né? Perceba que se eu executar o código, vou executar o código para vocês verem, nada vai acontecer. Tá? Ele não vai imprimir aqui as frases. Por quê? Ele só vai imprimir quando eu chamar essa função. Tá? Quando eu chamar ela. E como é que eu vou chamar ela? Eu posso vir aqui embaixo e escrever hello, abre e fecha parênteses. Tá? Então, quando eu faço isso, coloco o nome dela e coloco os parênteses aqui, eu estou chamando a função hello. Então, vou executar aqui e agora, né, esse trecho aqui foi executado. Então, na hora que o Python chegou aqui no hello, ele chamou a função hello e executou as 2 linhas, ok? Então, uma forma mais concisa para vocês, um termo mais conciso para vocês entenderem sempre que o interpretador do Python ele vê aqui a palavra def, ele ignora esse bloco, tá bom? Ele não executa. Então, tudo que tem a def aqui não é executado. Ele só executa quando a função for chamada. Bom, eu vou fazer uma outra função aqui para dar exemplo para vocês. Tá? Uma função soma. Só que essa função ela vai ter 2 parâmetros. Eu vou chamar esses parâmetros aqui de num1 e num2. Tá? Então, o que é isso aqui? Vocês podem interpretar como nomes de variáveis que vão ser utilizados dentro da função. Okay? Então, aqui dentro da função, o que eu quero fazer? Eu quero declarar uma variável soma que vai receber num1 mais num2. Tá? Então, ela vai fazer aqui uma soma. E, por fim, eu quero retornar o resultado desta soma.
como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui return e vou escrever soma. Tá? Então, ele aceitou como parâmetro dois números, somou esses dois números, armazenou em uma variável soma e, por fim, ele retornou a variável soma. Tá? Como é que a gente pode testar isso? Vou declarar aqui uma variável resultado e o resultado vai receber o resultado do processamento da função soma. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, o número 10 e o número 20. Eu estou passando, né, como parâmetro 10 e 20. Então, o 10 vai cair dentro de num1 e 20 vai cair dentro de num2. E, logo em seguida, eu vou imprimir aqui, né, o resultado da função soma. Então, vamos lá, vou executar aqui. E pronto, né? Como eu informei aqui manualmente, ele está imprimindo os valores. Eu posso, pessoal, ao invés de colocar os números fixos aqui, informar os valores fixos, eu posso colocar variáveis, tá bom? Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que, por exemplo, número 1 vai receber input e aqui no caso eu posso colocar número 1. Tá? Eu só vou fazer com o primeiro, só para a gente ver que dá certo. Tá? Vou apertar Enter. E aqui no número 1, né, que é o input, eu vou digitar 20. Opa, fiz uma coisinha errada. Faltou aqui da conversão para inteiro. Tá? Que por sinal é uma outra função também, que faz a conversão do valor para inteiro. Mas vamos lá, vou executar aqui. 20. Tá? Percebam que ele pegou o número que eu digitei, que foi 20, e somou 20 com 20. O resultado deu 40, ele imprimiu. Ok? Olha só que interessante. Eu poderia, por exemplo, né, ocultar, ou melhor, diminuir aqui o trecho desse código e colocar aqui a função soma direto do print. Tá? Então, ele vai somar os valores aqui na função soma, o resultado disso vai ser atribuído para a função print. Percebam que o resultado vai ser o mesmo. Opa, ele vai ter que estar esperando aqui para digitar o valor, vou colocar 30, tá? Percebam que ele vai imprimir 50, tá bom? Bom, o básico de função é isso, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu trouxe para vocês aqui um problema que nós vamos fazer juntos, tá? E nós vamos resolver esse problema. Primeiro, da forma tradicional e depois da forma orientada à função. Tá bom? Então vamos lá. Crie um programa em Python que aceite como entrada o nome completo e a idade de uma pessoa. Os dados inseridos devem ser validados obedecendo as seguintes regras. Então, nome completo, ele deve conter mais de um nome, tá bom? Então, desculpa, salvo alguma exceção por aí, mas normalmente os nomes, né, são compostos por nomes e sobrenomes. Então, no mínimo, 2 palavras, tá bom? E o segundo, não pode conter números. Novamente, me desculpem se vocês conhecem alguém que tem algum número no nome, tá bom? Mas eu não conheço, sinceramente eu não conheço. E a idade vai conter 2 validações. Então, primeiro, deve ser um número, obviamente, então não vale o usuário digitar ali um caractere, por exemplo, né? E segundo, ele não pode ser um valor negativo, tá bom? Não existe alguém com menos 2 anos. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar resolver esse problema. Eu vou criar, então, um novo arquivo Python e eu vou chamar ele de tradicional, tá bom? Simbolizando que é a nossa abordagem tradicional. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o nome, tá? Ele vai receber aqui o resultado da função, né? Então, digite seu nome. E depois, nós vamos chamar aqui declarar uma variável idade, que também vai receber aqui, né? Digite sua idade. Então, beleza. Né? Então, se eu executar esse código nesse momento, vamos executar ele aqui. Tá? Eu posso digitar qualquer coisa, tá? E ele vai aceitar, ok? Então, agora a gente vai começar a implementar as validações. Então, lembrando que esse daqui é o modelo tradicional. Então, a primeira validação é o nome deve conter mais de um nome, né? O nome completo deve conter mais de um nome. Na verdade, vamos começar aqui pela segunda, tá? Não pode conter números. Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, aqui a gente pode
utilizar um laço de repetição, tá? Vou utilizar aqui o for, por exemplo, e declarei aqui essa variável, uma variável chamada character, tá? E aqui a gente vai utilizar in nome, tá bom? Então, o que esse for aqui ele vai fazer? Ele vai percorrer todos os caracteres que foram inseridos no nome, tá bom? Todos os caracteres, e a gente vai verificar se o caractere em questão ali do laço, ele é um dígito, ok? Como é que eu posso fazer isso? Então, deixa eu abrir aqui o parênteses para ficar... Então, existe uma função do Python já pronta, chamada isDigit. IsDigit. Se o usuário, naquele caractere em questão, ele informou um dígito, o Python, aqui, essa função, ela vai retornar verdadeiro. Se ele retornar verdadeiro, ele vai executar o trecho do código do print. Então, nesse caso, eu quero que ele imprima nome só pode conter, ou melhor, nome não pode conter números, ok? Vai fazer isso, a gente vai encerrar o código por aqui, tá? E, bom, se ele encontrou, por exemplo, um número na primeira posição, na primeira letra, na segunda letra, já está inválido, ele não precisa procurar os outros caracteres, né? Então não tem sentido a gente continuar com o for. Então eu vou colocar aqui um break para ele parar o laço, tá? Bom, essa aqui é a nossa primeira verificação, tá? E a gente também vai verificar a questão do espaço no nome. Então, será que existe espaço nesse nome? Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, antes de entrar aqui no for, eu vou declarar uma variável chamada flag espaço, tá? E essa variável, ela vai ser uma variável booleana, tá? Então, ela vai armazenar somente true ou false, tá bom? O conceito de flag é isso. Então, flag é uma variável que vai armazenar um estado, tá bom? E normalmente esse estado ou é 1, ou é 0, ou é true, ou é false. Então, eu vou colocar aqui o valor de flag espaço como false, tá bom? E aí é o seguinte, aqui dentro do laço, eu vou verificar se esse caractere, ele é um espaço. Então tem uma outra função aqui, né, do Python, tá? É uma função que ela é atribuída apenas para caracteres, ok? Então, uma letrinha, né, um símbolo por vez. Então, ela vai verificar se é um espaço. Se ele for um espaço, essa função retorna true, ela retorna verdade. Então, se ela retornar verdade, tá? Então significa que o nome está ok. Então, se tiver no mínimo um espaço ali, tá bom? No mínimo um espaço, então está ok. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar a variável flag espaço para true. Aí vocês podem se perguntar, mas e se tiver 2 espaços? Ótimo, excelente. Mas no primeiro espaço, ela já muda para true. Eu não preciso me preocupar com o segundo. O segundo ele vai mudar true para true novamente, ou seja, não vai sair do mesmo local, tá bom? Então, beleza, identifiquei que existe espaço, tá bom? E depois que esse for acabar, ou seja, depois que eu analisar todas as letras, eu vou verificar se a flag espaço ela é igual a false. Se ela é igual a false, significa que nenhum caractere digitado foi um espaço, né? Então, a gente vai imprimir aqui nome deve ser completo, tá bom? O nome deve ser completo, tá? Então, nomes simples não valem. E, além disso, eu vou também encerrar o meu programa, tá bom? Então, o kit aqui, ele vai encerrar o programa. Então, ele nem vai cair aqui na leitura da idade, ok? Bom, vamos fazer um teste, então, desse programa aqui, antes da gente fazer a validação para a idade.
tá? Vamos fazer aqui o teste. Então, vamos executar. E aqui a gente vai colocar o nome. Bom, eu vou colocar um nome ok, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Ana Clara. Então, percebam que se ele está pedindo a idade aqui, significa que ele passou por toda a minha validação, né? E caiu aqui na idade. Ele não caiu em nenhum kit para encerrar o programa. Então, a princípio está ok. Vamos digitar qualquer idade aqui. Tá? Então, percebam que o nome que eu digitei também é válido, de acordo com a validação que eu coloquei. Agora a gente vai começar a colocar erros, tá? Então, por exemplo, Ana Clara, tá? Coloquei um arroba ali no lugar do A. Apertar Enter. Opa, tem algum probleminha aqui. Tem algum problema. Ele não imprimiu. Ou melhor, me desculpem, gente. Na verdade está certo, né? A gente não está verificando aqui a questão dos caracteres especiais. Me desculpem. Bom, vamos agora colocar Agora sim, coloquei aqui um número. Nome não pode conter números, ok, tá bom? Nome não pode conter números. Então, ele percorreu aqui com for cada um desses caracteres. Então, no primeiro laço foi o A, no segundo laço foi o 3, e aí nesse segundo laço ele verificou que aquele caractere é um dígito e encerrou o programa, tá bom? Vamos executar de novo e agora eu vou informar um nome simples, por exemplo, Ana. Então, o nome deve ser completo, né? Então, ele percorreu todos os caracteres digitados aqui, né? Os 3 caracteres, e não encontrou espaço. Não encontrou espaço, a flag espaço continua false, ele imprimiu a frase aqui de erro, tá bom? Bom, vamos lá então agora para idade, né? Bom, a gente vai então fazer uma verificação aqui, tá? Se idade, olha lá, a gente tem uma função no Python, tá? isDigit, que é a mesma função que a gente utilizou aqui em cima, tá? isDigit. Então, só que isso daqui é para verificar se ela é um dígito, tá? Aqui a gente quer verificar o contrário, quer verificar se isso não é um dígito. Então, como é que eu vou fazer isso? É só a gente colocar uma inversão aqui, um not, né? Então, se isso não é um dígito, print idade deve ser um número, tá bom? Idade deve ser um número e logo em seguida o kit, tá? E, bom, aí a gente vai fazer a segunda verificação, que é verificar se esse número ele é maior ou menor, desculpa, se ele é menor do que 0, tá? Porque não tem idade negativa. Então, if, tá? Então, idade menor que 0, né? Print idade deve ser igual ou maior que 0. Ok? Vai dar um kit aqui também. E beleza. Só que aqui tem um detalhe. Idade, ela tá como string, tá? Porque ele foi aqui o resultado do input. Então, o input, a função input, ela retorna uma string. Então, a gente tem que fazer aqui uma conversão para inteiro. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos verificar. Então, play. Vou digitar aqui, então. Ana Clara. Tá? E aqui na idade, eu vou colocar aqui uma letra. R, por exemplo. Idade deve ser um número. Tá? Vamos lá. Ana Clara. Vou colocar agora menos 4. Tá? Idade deve ser um número. Tá? Então, ele está pegando aqui o caractere que eu digitei errado, né? Na verdade não é um caractere errado, tá? É o menos aqui e tá fazendo a verificação, né? Indicando que isso aqui, esse menos aqui, né? Ele não é um número, tá bom? Bom, por fim, então a gente só precisaria dessa primeira aqui, né? Esse daqui, pelo visto, a gente não precisaria dele, mas vamos manter aí, não tem problema, tá bom? Tá funcionando, tá? Para todos os nossos propósitos, ele está funcionando. Ele só não está caindo aqui nessa verificação, tá? Mas tá ok, está funcionando. Bom, então o programa está aqui.
essa daqui é a abordagem tradicional, tá? E o que a gente vai fazer agora é modularizar esse programa, tá bom? Nós vamos criar aí 3 funções para esse programa. A primeira função vai ser a função para validar o nome. A segunda função vai ser uma função para validar a idade. E a terceira função vai ser uma função especial que nós chamamos de main, que é a função do programa, tá? A função principal do programa. Vamos lá, vamos por partes então. Então, eu vou criar aqui novamente um outro arquivo, e esse eu vou chamar ele de funções, tá? Para indicar que nós vamos dessa vez trabalhar com as funções. Bom, vocês vão perceber que na verdade o código ele vai ser um pouco parecido com esse, mas só que a gente vai organizar ele de forma diferente, tá? Então a gente vai começar aqui primeiro declarando as funções, tá? Então eu vou colocar aqui uma função chamada validar nome, que vai receber um nome como entrada, ok? Como parâmetro, tá? Nós não vamos nos preocupar com o código dela nesse momento. E aqui uma função chamada validar idade, que vai receber uma idade como parâmetro, tá? Nós também não vamos escrever nada aqui, tá? E por fim nós vamos fazer uma terceira função, então def, e essa função ela é especial, ela vai ter o nome main, tá bom? Então até então todo o nosso código principal, até mesmo aqui nesse arquivo do teste, né? Esse aqui seria o nosso código principal, ele está aqui no arquivo diretamente. Só que é possível colocar esse código principal de execução dentro de uma função especial chamada main, tá bom? E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, dentro da função main, nós vamos definir aqui, né, que o nome vai receber o resultado, né? Ó, digite seu nome. E idade vai receber também o resultado aqui de digite do input, digite sua idade. Ok? Bom, então agora o que a gente vai fazer? Né? A gente tem aqui as duas entradas, tá? A gente vai escrever aqui o trecho de validação do nome. Tá? E na verdade, pessoal, o que é a validação do nome que a gente vai fazer? No fundo, é tudo isso que a gente fez aqui, ok? É tudo isso daqui. Só que ela vai ter algumas diferençazinhas, tá? A gente vai modificar. Mas a ideia, o algoritmo, é isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, Ctrl C, ok? Ctrl C, e vou vir aqui e vou colar, tá bom? Vou colar. Então, vamos analisar aqui, né? Então, o flag espaço continua igual, então no início aqui, eu vou definir aqui como false, né? Eu vou percorrer todos os caracteres do nome para fazer a verificação, tá? E aqui no if, né, ele está verificando se ele é um dígito. E, bom, aqui ele estava imprimindo na tela a mensagem de erro. A gente vai trocar esse print aqui pela mensagem de return, ok? Return. Então, o que vai acontecer? Se ele encontrar um dígito no nome, ele não vai mais imprimir na tela, ele vai retornar essa frase aqui para quem chamou a função, ok? E ele também não vai mais encerrar o programa, tá bom? Porque isso vai ser tarefa de quem chamou essa função, ok? Então ele vai retornar aqui essa frase se ele encontrar um erro. Então isso é importante vocês entenderem também. Eu vou tirar aqui o break também, tá bom? Por quê? Sempre que a função encontra return, não importa o local que o return esteja, tá? A função encerra o processamento. Então, se ele encontrar algum dígito em algum lugar do nome, ele vai retornar essa frase e vai encerrar o processamento da função validar nome, tá bom? Isso é importante a gente entender. E eu posso ter mais de um return? Posso também. Então, por exemplo, aqui, né, no print aqui embaixo, se ele encontrou o nome completo, eu também quero que ele retorne a frase, né, nome deve ser
completo, tá bom? E aqui a gente vai deixar esse kit de lado. E bom, olha só que interessante. Se ele passou pelo laço de repetição, analisou todos os caracteres, verificou que que não existe dígito e que existe no mínimo um espaço, tá? Significa que ele vai cair aqui depois do laço. E aqui depois do laço eu quero fazer um return true. Return true. Então, o que significa isso? Então, eu tenho 3 returns aqui. Os 2 primeiros, eles correspondem a um erro. Tá? E se por acaso o código chegar aqui embaixo, significa que a função, né, o nome está bonitinho, o nome é aquilo mesmo que foi informado. Tá bom? Bate com as regras aqui. Né? Então, ele vai retornar true somente se o nome informado for correto, ok? Então, beleza. Então, a minha função validar nome está pronta, tá? É isso daqui. Agora, eu vou escrever, né? Que tá errado, né? Idade não, validar idade, tá? Validar idade. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o validar idade, tá bom? Eu vou pegar aqui o trecho de validação e vou jogar aqui dentro. Tá? Então, idade, if not idades digit, né? Então, a mesma coisa aqui, né? Idade deve ser um número, então eu vou fazer um return aqui. Não existe necessidade do kit, tá? E a mesma coisa aqui embaixo, tá bom? Então percebam que é a mesma ideia lá da validação do nome, tá bom? Então eu vou retornar essas mensagens de erro. E caso a validação passe, né? Então tá tudo ok, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer essa função return true, tá bom? Então ele vai retornar true, vai retornar a verdade, indicando que o nome está ok. Ok, tá bom? Bom, então aqui embaixo, como é que eu vou fazer? No nome, tá? Eu vou declarar aqui uma variável chamada resp, tá? De resposta, tá? E o resp, ele vai receber o resultado de processamento da função validar nome. Nome, eu vou passar aqui como parâmetro nome, ok? Validar nome, tá bom? E aí aqui embaixo eu vou analisar o resultado de resp, tá bom? Então, if o resp, vamos colocar aqui, resp for diferente de true, tá? Então, se ele for diferente de true, significa que teve algum erro, tá bom? Significa que ele não chegou nesse ponto. Então, se ele for diferente de true, eu vou imprimir a resposta que ele teve, tá bom? Que vai ser uma dessas duas aqui. Então, ele vai imprimir o resp, tá? E aí sim, se for diferente de true, significa que teve um erro, eu vou encerrar o meu programa. Tá bom? A mesma ideia a gente vai aplicar para o idade, tá bom? Ctrl C aqui. Tá? A única coisa que a gente vai mudar vai ser aqui o nome da função, que é validar. Opa, validar idade, tá? E aqui, obviamente, também a gente vai trocar para idade, ok? Tá? E a mesma ideia, tá bom? Beleza, tá? Então, nosso programa aqui está completo. Completo não, tá? Tá faltando uma coisinha aqui ainda. Bom, então eu tenho três funções. Então, def, validar nome, def, validar idade e def, main. Só que, lembrem que eu falei antes, sempre que ele encontrar a palavra def aqui, né, para definir a função, ele não vai executar o código. Então, não importa que essa seja a função main, ele não vai executar esse código, tá bom? Então, a gente tem que colocar, sim, um código aqui embaixo, ok? E aí a gente pode fazer isso de duas formas. Eu vou ensinar vocês das duas formas. Nós podemos vir aqui embaixo e
escrever main dessa maneira aqui, ok? Só que existe uma forma mais elegante que vai nos ajudar aí futuramente nos códigos, tá bom? Que é parecida com essa. É o seguinte, se ele estiver executando ali a função main, tá? Existe uma variável de ambiente do Python que se chama underline, underline name, underline, underline, ou underscore, underscore name, underscore, underscore, tá? Essa variável, se o valor dela for igual a main, tá? Então, underscore, underscore main, underscore, underscore. Então, se isso daqui for verdade, significa que ele está executando esse código inteiro, ok? Ele está dentro desse arquivo. Isso vai ficar mais claro nas próximas semanas para vocês, tá bom? Mas se ele está executando esse código, aí sim eu chamo o main, tá bom? Vocês vão ver vários códigos por aí na internet com essa estrutura aqui, né? Eu defino a função main, tá? E na hora de chamar ela, eu chamo ela desta maneira aqui, analisando a variável name, tá bom? Então eu sugiro a gente já se acostumando com essa estrutura. Deixa o código em Python aqui um pouquinho mais profissional. Bom, vamos lá, vamos tentar executar isso daqui. A gente não chegou a fazer nenhum teste, né? Mas, beleza, ele tá lá, digite o nome, tá bom? Tá aqui, né? Então eu vou digitar, por exemplo, vamos tentar deixar tudo certinho. Ana Clara, e digite a idade 30. Ok, então se ele não imprimiu nada, é porque aparentemente tá ok, né? Vamos para mais uma rodada de testes, tá? Vou colocar aqui então agora um número. Então, nome não pode conter números, tá? Então, a função aqui, ela fez o trabalho bonitinho. Vou informar aqui agora só Ana. Então, nome deve ser completo. Então, percebam que é a mesma funcionalidade do outro código, só que ele está organizado de forma diferente, tá bom? Ana Clara, vou informar aqui T, por exemplo. Idade deve ser um número. Beleza, né? Então tá funcionando, tá tudo bonitinho. Vocês podem falar, bom, Rodolfo, mas o código na verdade ficou até maior, tá? De fato, esse código tem 38 linhas e esse daqui tem, né? Vamos ser justos aqui, esse código tem 21 linhas, tá? Bom, esse código aqui ele ficou maior mesmo. Só que a partir desse momento eu posso reutilizar esses trechos, tá, em códigos subsequentes. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, agora inserir o nome da mãe dessa pessoa, tá? Então, partindo do pressuposto que o nome da mãe, ela também seja validado com as mesmas regras, né, do nome completo da pessoa. São as mesmas regras. Então, eu posso utilizar a função validar nome para validar o nome da mãe dele também, tá? Isso, na maneira tradicional, eu teria que pegar um código, aqui o trecho do código, copiar e colar, e aí o código ia ficar muito maior, ok? Então, assim, eu posso reutilizar essas funções sempre que eu quiser, tá bom? Então, a princípio pode ser que ele ficou maior aqui, mas se eu começar a reutilizar essas funções, vocês vão começar a perceber que o código vai ficar menor, tá bom? Bom, pessoal, é isso, tá bom? Por hoje. Procurem fazer os exercícios, então. Estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Um abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima semana.